Boa noite. Hoje vamos contar uma história real, uma história verdadeira, uma história contada através de família. Eu vou contar a história que o meu avô contou e minha mãe, minhas tias, meus tios contaram. Meus tios contavam entre si em rodas de família. Há pelo menos 50 anos atrás, a minha tia estava tomando banho e de repente ela olhou para a parede e viu uma sombra descendo pela parede. E a sombra desceu e desapareceu na sombra da minha tia. E a partir daquele dia, a vida da minha tia mudou. A vida da família da minha tia, da minha mãe e meus tios mudaram. Essa é uma história real. Então a minha tia começava de madrugada a acordar, fazendo um choro, um som de choro, de gemido, como se a alma, aquele ser, aquela sombra estivesse chorando dentro dela, como se aquela sombra estivesse gritando dentro dela, fazendo que ela chorasse. Ela levantava de madrugada, fazendo um som muito estranho e muito agitada, muito violenta. Meu avô tinha um jogo de facão na parede e ele teve que tirar porque ela estava indo até o jogo de facão, pegar o jogo de facão, um deles, para atacar alguém, provavelmente o meu avô, pelo que a minha mãe e meu pai contavam. E no meio desse sobrenatural todo aí, o meu avô conta que eles estavam dentro de casa e a casa começou a tremer, e como se os cavalos, as criação todas começaram a correr ao redor de casa e fazendo aquele barulho, como se todos os animais corressem ao mesmo tempo ao redor de casa. Então meu avô foi, abriu a porta e o barulho na hora parou. E ele olhou, não viu nada, as pastagens tudo calma, os boi tudo calmo, como toda noite. E isso, o meu avô pegou, fechou a porta, e quando ele virou as costas, começou de novo. Aí ele abriu a porta, olhou, tudo calmo. Aí ele pegou, chamou meus tios e disse: vocês vão aí dar uma volta aí, olha, ver se vocês vêem alguma coisa aí, porque esse barulho aí não é normal, vocês estão vendo, né? Toda a família viu. Toda a família escutou, no caso, né? Porque viu, eles não viram nada. E aí meus dois tios saíram e não viram nada, andaram por tudo, não viram nada. E esse negócio aí continuou por dias. Teve um dia que a minha mãe disse que eles estavam em casa e de repente, depois da crise da minha tia e de ela ter se acalmado, porque ela ficava um tempo fazendo o que tinha que fazer lá, né? Gemendo e andando e coisa arada, às vezes só ficava gemendo na cama. E um dia a fechadura, o trinque da porta começou a bater, como se alguém estivesse fazendo. E meu avô olhou, chegou perto assim, olhou e abriu a porta e não tinha nada, nada tinha. Outro dia a minha mãe conta que eles estavam em casa depois da crise da minha tia.
o rádio sem pilha começou a tocar. Começou a tocar música na rádio. Um rádio a pilha, sem pilha, sem energia, porque eles usavam um lampião em casa. Não existia energia lá no sítio, na fazenda do meu avô. E o rádio começou a tocar. E ficou tocando. E de repente parou. Como se alguém tivesse colocado a pilha, ligado, e tirado a pilha assim, de repente, sabe? E parou. E essas coisas sempre aconteciam de madrugada, quando depois da minha tia ter a crise. Meu avô conta também que uma vez ele estava chegando de carroça em casa, e lá no sul as casas elas são um pouco altas assim do chão, e tem o porão, e eles faziam o porão, eles faziam os quatro pés da casa assim, e deixava aquele vão embaixo da casa, alto assim, tipo 1 metro ou menos, às vezes mais, e eles deixavam aquele vão ali embaixo. E meu avô tava chegando assim, ele olhou em direção à casa assim, e ele viu um olho assim, bem amarelo, um olho muito amarelo, e era um olho só, e muito amarelo, e era um olho, e aquele olho se mexia assim debaixo da casa, só tinha um, ficava se mexendo para um lado pro outro assim, como se fosse alguém, sabe, assim, olhando, assim, se esquivando de alguma coisa, espreitando ali, né, debaixo da casa. E ele chegou assim, foi bem rápido assim, de repente o olho sumiu, virou e tipo como se fosse virando assim, sumiu. E isso ficou anos acontecendo, anos. E a minha tia, o dia que a crise dela começou a parar, que a crise dela parou de verdade, quando ela casou com meu finado tio, que Deus o tenha, a noite em que ela parou, que foi a última noite, ela foi acender uma vela, e porque meu tio seguiu ela, ela pegou, acendeu uma vela, e pegou essa vela e foi andando até o cemitério do bairro que eu cresci, o bairro Mina do Toco. Ela foi até o cemitério do bairro Mina do Toco, foi lá no túmulo de um parente dele, um parente da minha tia lá, do meu avô lá, e acendeu uma vela lá, deixou a vela lá e saiu. E aquela foi a última vez que ela entrou nesse transe aí, nessa possessão. E depois tudo parou. E tudo voltou ao normal.